Finalmente chegou o grande dia, estamos aqui com um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, jogou muito pelo Fluminense, Botafogo, teve seu início na Ponte Preta, com passagens pelo Palmeiras também, e o dia chegou. Oi, Tudo bom? Bem, Espina. Muito obrigado pela Imagina, recepção. Não por isso. O Museu da Pelada estava já há algum tempo tentando esse resgate, né? E felizmente conseguimos hoje, né? E você vai contar um pouquinho da sua trajetória, você aqui de São Paulo, bairro da Moca. Você começou nas categorias de base do Juventus, né? Juventus. 1964, 14 anos, eu fui federado pelo Juventus na categoria infantil. E fiquei praticamente 2 anos, dos 14 aos 16. E aos 16, por intermédio de um ex-jogador que já faleceu, que jogava no Guarani de Campinas, o Carlinhos, ele era de Espírito Santo do Pinhal, onde eu passava férias lá na casa do meu avô. E ele me viu jogando um final de ano numa pelada e me perguntou de onde eu era. Eu falei que era de São Paulo. Ele falou, poxa, você joga? Eu jogo. Você é federado? Eu sou. No Juventus e tal. E ele disse, pô, você quer ir pro Guarani? Eu falei, posso ir, né? Mas ele falou, quanto você ganha no Juventus? Eu falei, não, infantil não ganha nada. E ele falou, olha, você quer ir pro Guarani? Lá tem um treinador que está fazendo um trabalho de base muito bom. E ele é meu amigo. Eu vou falar, você quer ir? Eu falei, vou. Aí ele disse assim, só que tem um problema, você tem que tirar esse contrato de gaveta do Juventus, que era o famoso contrato de gaveta. Eu falei, tá bom. Então, tá bom. E vim para São Paulo, depois do Natal e fim de ano. Aí fui no Juventus, né? A gente treinava e tal. Aí eu fui falar com o pessoal. Falei, olha, eu estou mudando de São Paulo, eu vou para Espírito Santo do Pinhal, e vou estudar lá na casa dos meus avós, e eu gostaria que vocês me liberassem. Aí eles me liberaram. Ô, Manfred, mas para você ir para o Juventus, você, moleque, jogando, como que foi esse trâmite? Então, foi porque assim, naquela época, a várzea era muito forte. E tinha um time de futebol que hoje, esse time já não existe mais, mas existe o clube, que é o meu clube, onde eu vou todo sábado e domingo jogar meu baralhinho lá, que é o Clube Atlético Parque da Moca. Eu era um menino de 14 anos e jogava, antigamente tinha primeiro quadro, segundo quadro. O primeiro quadro era os melhores, o segundo quadro era os mais ou menos. E eu tinha 14 anos e eu jogava no primeiro quadro. Eu já era bem desenvolvido. E eu jogava no primeiro quadro. E era praxe. Tinha um diretor do Juventus, também já falecido, o Roberto Arquiná, que também era do Parque da Moca, e vira e mexe, ele arrumava amistoso do juvenil e infantil do Juventus com o Parque da Moca. E num desses amistosos, eu jogava no Parque da Moca, eu fui. E aí o saudoso seu Oswaldinho, que era o treinador do infantil, aí me viu lá, papai me chamou. E falou, olha, gostaria que você viesse, tal, assim, assim, assado. Infantil, a gente treina de terça e quinta à tarde, você quer vir e tal. Eu comecei. E durante os 2 anos eu fui o titular eu lembro como se fosse hoje. Depois aí, esse treinador foi substituído pelo famoso, na época, ex-jogador Ipojucan. E antes de Ipojucan, ou depois, eu não lembro, teve o famoso Pinga, que jogou na Portuguesa, pai do Ziza, que jogou no Botafogo. E o Ziza era meu reserva no infantil. O Ziza era meu reserva no infantil, o pai dele era o treinador. E esses 2 anos foi assim, no Juventus, né? Foi quando aconteceu esse fato do Carlinhos,
né? Mas quando eu consegui tirar esse contrato de gaveta, que eu fui a Pinhal falar com o Carlinhos, ele falou assim, legal, tal, só que teve um problema. Eu falei, que problema? Pô, eu consegui tirar, agora você fala que teve um problema? Ele falou, não, calma. Aquele treinador que estava aqui no Guarani, ele foi para Ponte Preta. E ele pediu para não trazer você para cá, de levar você para lá. Eu nem sabia quem era a Ponte Preta. Porque a Ponte disputava a segunda divisão. O Guarani, sim, disputava a especial, né? E eu acabei indo para Ponte Preta. A minha sorte, olha só quem foi meus professores. Esse treinador, quem era? José Duarte. E no profissional tinha um mocinho, ele tinha 27, 28 anos, também que era um jovem treinador fazendo um trabalho também de renovação. Quem era? Cilinho. Olha só quem eu peguei de professor. Bem encaminhado. Nossa, foram dois grandes treinadores, a história do futebol conta, do seu Zé, o famoso Zé do Boné, o Tacílio Pires de Camargo, que faleceu recentemente. Mas foram, Cilinho era um treinador, na minha opinião, né? Modesta opinião. Eu tive todos os grandes treinadores da época, inclusive o Tele Santana foi meu treinador no Botafogo. Na minha modesta opinião, e outro dia até ouvi uma entrevista do Careca, que disse a mesma coisa, e muitos outros. Que eu digo, todos foram ótimos. O José Duarte foi maravilhoso, Didi, Tele... Quem teve Zezé Moreira? O seu Zezé era o seu Zezé era um poeta do futebol. Nunca vi um ser humano tão educado, porque lidar com um jogador de futebol é complicado. O seu Zezé, ele era super educado, um cara maravilhoso. Quando eu fui para o Fluminense, era ele o treinador. Então todos tiveram o seu valor. Zagallo, que foi meu treinador no Botafogo, o Tele, o Zezé, o seu Duque, que foi a minha melhor fase, que foi no Fluminense, o Parreira, Oswaldo Brandão no Palmeiras, todos foram bons. Mas, tecnicamente, quem via melhor o jogo, para mim, era o Cilinho. Aí o início na Ponte... Depois fiquei... 67. Você subiu de divisão com a Ponte, né? Foi o único título que a Ponte tem, 69, campeã da primeira divisão. Eu subi com ela. E quem fazia parte do... Naquela época, do time da Ponte, fazia parte Valdir Pérez, que nós chegamos juntos, né, em 67, o Wilson Quiqueto, que foi goleiro do Santos, Nelsinho Batista, treinador, Samuel, que jogou no São Paulo, Samuel. Quer dizer, esses faziam... Naquele ano, fazia parte Samuel, Nelsinho, Teodoro, Adilson, que depois também jogou no Fluminense comigo, e o falecido Roberto Pinto. Meu caro Manfrini, aí na Ponte Preta campeã, você ficou quanto tempo e depois... 7, 8, 9... Fiquei quase 6 anos na Ponte. Morava no estádio, tenho saudade. E a Ponte Preta, depois surgiu o interesse do Palmeiras? Aí o nosso técnico da Ponte era Rubens Minelli. E era o Paulistinha, nós estávamos disputando o Paulistinha, e eu era artilheiro. Tal. Eu nunca fui centroavante, eu era meia. Meia atacante. Meia atacante. E eu fazia gols, tal. Aí o Palmeiras mostrou interesse, e a Ponte, através do seu Minelli, falou, pô, não queria me liberar. Aí meu pai, como bom calabrês, né? Como eu falei para você, ele pegou o carro e foi em Campinas. Chegou lá e falou para o doutor Sérgio Abdala, não vai emprestar um menino? Então, da mesma maneira que ele chegou aqui, eu vou pegar ele agora e vou levar ele embora. Tá bom pro senhor ou não? Tá bom para... O seu Manfrini... Eu vim para o Palmeiras. Esse caso aí foi o seguinte, na época, acho que até hoje assim, em Campinas tinha 3 rádios. Rádio Educadora, Rádio Brasil e Rádio... Central. Não, era Rádio Educadora, Rádio Brasil e Rádio Cultura. Cultura não fazia futebol. Fazia futebol Rádio Brasil
e Rádio Educadora, sendo que a mais forte, assim, era a Educadora. E eles, pelo fato do meu pai ir sempre para Pinhal, e passar lá com o carro, meu pai sempre teve carrão, eles achavam, os caras da Rádio Educadora, que eu era filhinho de papai. E o grande craque, eu nunca contestei isso, nunca. O grande craque da Ponte, o de cá, era filho de Campinas. E eles inventaram, na cabeça deles, a mim do de cá nunca ouvi isso. Eles inventaram que eu, como filhinho de papai, tinha rixa com o de cá, e moveram de leve uma campanha contra mim. E nesse dia, era um jogo da primeira divisão, em 1969, contra um time de Americana, eu não lembro o nome. O Zé Duarte era o treinador. O meu pai encostava o carro perto da ponta e descia e entrava para ver o jogo. Foi o que ele fez. Mas o jogo já tinha começado. E o pessoal do Dr. Sérgio Abidá conhecia ele. Quando ele entrava, ô, Sérgio Botelho, senta aqui e tal. Ele entrou e começou a ir lá para as numeradas, onde eles botavam ele. Ele está indo com a minha mãe. Um torcedor, movido pela essa campanha, levanta naquela hora, ele não sabia quem era meu pai, nada. O jogo, ele levanta e grita: ô, Zé Duarte, tira esse Manfrini, filho da... Meu pai tá passando. Porra, meu pai ouviu, desceu, pegou o cara pelos colarinhos. Meu pai era campeão paulista de braço de ferro. Porra, ele tinha uma força do caramba. Pegou ele pelos colarinhos, porra, aquela concussão, eu falei, oh, aquela coisa. Eu tô no campo, ele tava com uma camisa... Porra, ele era gordo. Ele tava com uma camisa abóbora. Pô, eu falei, caraca, meu pai. Ele tá me pegando pelos colarinhos. Ele pegando o cara pelos colarinhos. A Ponte desce e faz 1-0. Eu fiz o gol. Aí, pô, leva ele. Seu Manfrini, calma, seu Manfrini. Ele sentou. O jogo comendo, o cara... Vai. A Ponte faz 2-0. Quem fez gol? Manfrini. Vai, 3-0. Quem fez gol? Manfrini. Ele não aguentou, ele levantou e foi lá buscar o cara de novo. E essas histórias, e nós nunca, nem eu, nem de cá, tivemos rivalidade. Pelo contrário, inclusive quem fez eu jogar de centro... Eu joguei 2 anos de centroavante na minha vida. Em 70, com o Cilinho, que chamou o de cá e me chamou, falou, olha, eu vou montar um esquema, porque eu era meia, igual o de cá. Ele falou assim, mas você vai jogar de centroavante. E nós fomos vice-campeão paulista e fomos disputar o brasileiro, tiramos a portuguesa. E o outro ano que eu joguei de centroavante, Espina, foi com o Rivelino no Fluminense em 75, que também fomos campeão carioca, eu fui artilheiro do campeonato. Os outros eu joguei de meia. Eu era meia. E uma coisa que eu não me conformo até hoje, né? Você vê, hoje faz 9 anos que eu não fumo mais. Eu fumei 43 anos e na época eu fumava. E mesmo fumando, eu tinha um preparo físico terrível. Você imagina se eu não fumasse? Quer dizer, joguei fora 43 anos fumando, gastando dinheiro, numa coisa que era uma delícia, mas era... Aí, Verdão, primeiro dia de Verdão, concentração. Que ano foi? 72. E você é o único artilheiro 100% do Palmeiras, não? 4 jogos, 4 gols? Eu fiz torneio lá do Natel. E gostado que o primeiro dia da concentração, o falecido, que morreu um moço também, Fedato, eu cheguei pro Fedato e falei assim, Fedato, como é que é, né? Palmeiras? Ele falou, olha, o Brandão concentra o solteiro na sexta-feira, no Lore Hotel. Aí na sexta-feira nós concentramos o solteiro. No sábado a gente vai treinar, aí sim os casados vêm também para concentração. Ah, tá bom. Aí na sexta-feira nós treinamos e tal, saiu a lista dos... Aí eu estava lá. Aí chegamos no Lore Hotel, chamei o Fedato. Fedato, e apartamento, como é? Não, tem a lista aqui já. Vem cá. Aí pegou, olhou. Ele olhou e fez assim, você está com o bolão. Eu falei, bolão? Quem é bolão? Ademir da Guia. Puta. Moleque, né? Falei, pô, mas de cara vão me botar com a Ademir da Guia? Então, tá bom. Dia seguinte, fomos treinar, quando voltamos,
Luiz Pereira chegou na hora do jantar. Luiz Pereira falou, bom, Luizão, falou, bom, quem é do baralho é do baralho. O apartamento é tal, vamos lá jogar a cacheta. E eu sempre joguei baralho, né? Aí eu fui. Aí o Brandão falou assim pro Luizão, né? Ô, Luizão, 11 horas, acaba, hein? Luizão, pode deixar. Aí 11 horas, acabou mesmo. Aí que eu fui entrar no meu apartamento com a Ademir, a guia estava lá. Falei, agora, né? Vou entrar com a fera aí, como é que eu vou fazer? Aí entrei, juro por Deus, ele estava deitado, o ar-condicionado ligado, a coberta até aqui, ó, só com a carinha assim. Eu entrei aqui. Eu entrei, ele fez assim. Oi, Manfrim, tudo bom? Bem, uma geladeirazinha aí, tá? Me troquei, deitei, dormi. Dia seguinte, o Fedato era o meu válvula de escape. Chamei o Fedato, falei, Fedato, vem cá. O que foi? Porra, fiquei lá com a Ademir, que você sabe, né? Porra, Fedato, eu entrei, ele estava assim, né? E só falou assim, oi, Manfrim, tudo bem? E não falou mais nada. O Fedato fez assim para mim. Ele falou com você? Era jeito dele. Ele não... Até hoje, né? Não, eu às vezes... Não, agora não mais. Mas de vez em quando o Parque da Moca fazia aniversário e convidava os veteranos do Palmeiras, a gente se encontrava, né? Continua a mesma. Oi, meu filho, tudo bom? Tudo quietinho. Ele era o nosso capitão, o Brandão tirava um sarro dele do caramba na palestra. O Brandão fazia palestra, no final ele falava assim, bom, e o pessoal já sabia, né? Agora, a palavra do nosso capitão. Aí ele fazia assim, por favor, capitão, tem alguma coisa a dizer? Ademir fazia assim, não, tudo bem. Era jeito dele, foi a vida inteira dele assim. Na semana que o Palmeiras ia estrear na Libertadores, que era um sábado, contra o Botafogo no Rio, no sábado à noite, na quinta, o Palmeiras me chama, eu e meu pai, para conversar. Entrou na sala eu, meu pai, Domingos Giannacone e Nicola Rascioppi. O senhor Nicola era italiano, ele falava gozado. Mambrini, olha, o Barmera vai de Gombra. Bom, tá bom. Já conversamos com a Ponte Preta, nós vamos pagar os 300 mil cruzeiros, que era cruzeiro na época. Os 300 mil cruzeiros nós vamos pagar em 10 vezes a Ponte Preta. Agora tem um problema, Mambrini. Falei, qual é o problema? Mambrini, o Palmeiras atravessa uma situação ainda não muito boa, tal, então os 15% que você tem direito pelo passe, o Palmeiras não pode pagar. Então, Mambrini, o que você acha? Vamos vir? Meu pai olhou para mim, olhei para mim e falei, olha, eu abro mão. Vocês não podem me pagar os 15%, mas eu sou oriundo, palmeirense do coração, de família, volto para minha casa em São Paulo, então tá aceito. Então levantamos, cumprimentamos. Então ele, olha só, ele falou assim, Nicola Rascioppi, então, Manfrini, você está na delegação que vai para o Rio de Janeiro no primeiro jogo da Libertadores. Você está inscrito com o número 20. Você vai lá para o Rio. Na volta, no sábado à noite, nós vamos voltar. Na segunda-feira você vem e nós já assinamos o contrato. Estamos apalavrados, está tudo ok, tá bom. Beleza, fiquei contente. Porra. Fomos para o Rio. Na sexta-feira à tarde, então, fomos lá para o campo do Vasco treinar. Acabou o treino, Espina. Eu peguei uma gripe com 40 graus de febre. O médico falou, olha, pro Brandão, sem condições nem de ir pro banco. Antigamente era só 5 no banco. Ele vai ficar aqui no hotel, medicado, nem vai pro Maracanã. E aí o Palmeiras foi pro Maracanã, jogou e perdeu pro Botafogo 2-0. Na volta, de madrugada de sábado para São Paulo, a gente desce
Congonhas, 2 horas da manhã. E antigamente era diferente, né? Pô, era tudo a meio aberto, o pessoal entrava na pista, aquela... Eu desço do avião já melhor, tá medicado. Eu olho assim, pô, eu vejo meu pai, minha mãe e 2 primas minhas de 10 anos e 12 anos. 2 horas da manhã eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí deixei. Aí meu pai falou, fica calmo que não aconteceu nada, não. A gente estava sem sono, tal. Tá bom. Meu pai sempre teve carrão. Ele tinha um Dodge Charger. Porra, era um carro da porra. Parecia um demônio o carro. Aí entramos no carro, tal. Estamos pegando a 23 de maio para vir para a Moca. Falei, mas tá tudo bem, pai? Ele falou, tá tudo bem. Mas eu tenho uma novidade para te falar. Falei, que novidade? Olha, ontem, que foi na sexta-feira, você foi lá pro Rio, pro Palmeiras, teve em casa o vice-presidente do Fluminense, junto com o representante do Fluminense em São Paulo, o senhor Orlando Ferri. Tiveram em casa, pai? Tiveram em casa. E eles querem levar você pro Rio. Falei, pô, pai, mas nós acertamos com o Palmeiras, eu vou assinar segunda-feira, né? E, pô, né, time do Corinthians, aquela coisa, né? Ele falou, não, eu estou te falando isso. E ele dirigindo, né? Ele falou, estou te falando isso, primeiro você vai ouvir o que eles me disseram. Bom, ele falou assim para mim, como é que o Palmeiras vai comprar a Ponte Preta? Eu falei, pagar em 10 vezes. O Fluminense vai pagar a Ponte Preta à vista. E o contrato do Palmeiras, como é que vai ser? Você lembra? Claro que eu lembro. 2 anos, 4.500 cruzeiros por mês e não paga os 15%. Você vai ouvir agora a proposta do Fluminense. Contrato de 2 anos, 9.000 cruzeiros por mês e paga os 15%. Eu falei, caralho. Cacete. Ele falou, e aí? Eu, como seu pai, ele era um homem muito inteligente. Ele falou, eu, como seu pai, já tenho aqui a minha sentença. Mas é você. Pai, estou embarcando para o Rio segunda-feira. Ele falou, era isso que eu queria ouvir de você. E agora ainda tem uma parte final. Eu falei, tem uma parte final? Tem. Minha mãe chamava-se Eugênia. Ele fez assim para minha mãe, Jé, abre a bolsa aí e me dá o negócio aí. Minha mãe abriu a bolsa. Os caras do Fluminense, eles tinham tanta certeza, eles deixaram 2 passagens da ponte aérea em aberto. No domingo fui aqui na Moca mesmo, morava um tio meu que jogou no Fluminense, o famoso Guimarães, que sempre falou do Fluminense para mim. Fui lá e falei, tio, o senhor não sabe para onde eu vou. Ele falou, para onde? Para o Fluminense. Ele começou a chorar. Eu falei, tem um detalhe, o senhor vai comigo. É um presente que eu vou dar para o senhor. Vai eu, o senhor e meu pai. Nós vamos lá, eu vou me apresentar segunda manhã. Quando nós descemos no aeroporto, no Santos Dumont, olha, eu fico arrepiado. Estava me esperando Zezé Moreira, Dr. Hugo Molinaro, eu não lembro que era o outro. Quando eu desci, eu desço na frente, meu pai, e meu tio Guimarães vem atrás. O Zezé Moreira olhou, fez assim, Guimarães? E não sabia que era parente seu. Não, falou, Guimarães? Meu tio, ele deu um abraço, Guimarães, o que você está fazendo? Ele falou, o Manfrini é meu sobrinho. Pô, aí chegamos na Laranjeira, sabe quem era o tesoureiro, os que trabalhava com o dinheiro, lá fazia as folhas de bicho? O Bran e o Orozimbo, que tinham jogado com meu tio no Fluminense. Nossa. Quando eles viram meu tio, bom, caparam o meu tio, sumiram com o meu tio dentro do Fluminense. E eu entrei na sala para assinar o contrato. Dr. Jorge Frias de Paula. Pegou o contrato. Juro por Deus, Fluminense, olha, pode falar o que quiser, viu? Puta clube. Palmeiras ninguém sabia. 2 meses depois, o Palmeiras volta para o Rio. Palmeiras volta para o Rio para jogar no Rio. Eu falei, pô, o Palmeiras tá aí, eu vou lá. Porque eu fui para o Rio e ficou dito por não dito.
Aí eu vou lá. Cheguei lá. Oi, bom dia. Palmeiras está aqui, tá? Será que eu podia falar ou com o Dudu, ou com o Luizão Pereira? Ele falou, olha, Manfrini, eles deram uma saída, eles foram passear no Parque Guinle, a delegação. Mas só tem um jogador aqui. Falei, quem? O Leão. Falei, pô, dá um toque para ele que... Aí eu estou no saguão, e no Palmeiras, eles me chamavam de cara de gato, por causa dos olhos claros, cara de gato. Eu estou sentado no saguão, tem a escadaria do Plaza, vem descendo, o Leão desce, lá de cima, e fala assim, cara de gato, você traiu a gente, pô! Ô, cara de gato! Falei, ó, ouve primeiro para depois te falar. Aí ele desceu, me abraçou, sentou, e falou, caraca, o que aconteceu? Que a gente, porra, o Dudu, Luiz Pereira, me defendia para ficar lá, e estava acertado. O que aconteceu? Quando eu botei o que o Fluminense me dava e o Palmeiras, o Leão falou assim para mim, e você só veio para cá na segunda, eu vinha no domingo. E aí começou a grande trajetória? Começou a grande fase, aí o seu Zezé saiu, o Duque chegou, fizemos aquela excursão para a África, né? 11 jogos, 10 vitórias, 1 empate. Aí o time se juntou. Você estreou? Eu estreiei contra o Bangu, no campo do Vasco. São Januário. Por incrível que pareça, 1-0, gol de quem? Cafuringa. Ele fez 3 gols na vida. Um foi esse. Um foi esse. Eu estreiei no campo do Vasco, contra o Bangu. E aquela foi a minha melhor fase da carreira, foi com o Duque. Artilheiro, bicampeão. Aquele famoso jogo marcante do Flamengo? Contra 4-2, na chuva. Está na linha de fundo, entrou cruzado. Olha a chance, e é gol! Manfrini, gol para o Fluminense. Manfrini aos 40 minutos. Gol de Manfrini para o Fluminense. Olha o lançamento de Manfrini, saiu o goleiro mal. Ele driblou, pode marcar e é gol. Manfrini, gol! Manfrini, gol! Você vê como é que é as coisas, né? Era uma quarta-feira, chovia torrencialmente no Rio. E sabe quantas pessoas tinha no Maracanã? Mas chovia demais. Sabe quantas pessoas tinha no Maracanã? 75 mil. Brincadeira. Hoje os caras falam em 45, fica todo mundo... 75 mil. Isso por causa da chuva, né? Mas eu achei que nem tinha jogo. O juiz era o falecido José Faville Neto. Achei que nem ia ter. Pô, a gente descia do Hotel das Paineiras. Meu Deus, nossa. Falei, não vai ter jogo. E teve. E o Flamengo, o timaço? Eu lembro, o Flamengo, se não me engano, era Renato, Moreira, Chiquinho Pastor, Fred e Rodrigues Neto. O Fred falecido. Falecido. Irmão do Paulo Que depois César. jogou comigo no Botafogo. Liminha e Paulo César Caju. Geraldo... Não, Paulo César Caju. Vicentinho, Zico, Dario Peito de Aço e Arilson. Timaço. Pô, o Zico tinha 22 anos, o Zico tinha 19, 18 anos. E o Flu? O Flu era Félix, Toninho, Assis, Brunel e Marco Antônio. Kleber e Carlos Alberto Pintinho. Ponta direita, não tinha ponta direita, estava tudo machucado. Jogou Marco Aurélio esse dia. Marco Aurélio, que hoje, Marco Aurélio, que depois foi treinador. Dionísio, bode atômico, eu e Lula. Eita, ponta esquerda. E você teve um excelente momento no Fluminense e a Copa de 74. O Manfrini era para estar na Copa. Eu fiquei dos 40, né? Antigamente era os 40 que falava, né? Eu tive um probleminha de braço, mas nada... Mas daria entre os... Daria porque você tinha 2, 3 meses para treinar, mas existia uma grande rivalidade, como sempre existia o Rio de Janeiro, São Paulo, e na época, na minha posição, estava o Leivinha, o Mirandinha e o César Maluco. Chegou lá, fizeram uma Copa até razoavelmente boa, fomos o 4º colocado. Né? Perdeu da Polônia, né? Perdeu o gol de Lato. Em cima do Marinho, que deu aquela
Houve aquele... O vestiário, né, de Leão, Marinho, não sei, né? Puta merda, você falou agora de uma pessoa que... Como o mundo é terrível, né? Quem jogou com o Marinho Chagas? Que jogador. Para mim, o Manfrini, eu considero o Marinho o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Não, mas que jogador. Agora, o que se faz hoje, hein? Cabeça desse... Tá. Chegava na Zona Franca de Manaus, na época, hoje... Eu joguei 1 ano com ele. Quando eu fui pro Botafogo, ainda ficamos 1 ano junto. Aí fomos para Manaus, que tinha a Zona Franca, ele chegava numa loja, quero 10 televisão naquela lá. Manda entregar no Rio de Janeiro. Quero 10 aparelhos de som, manda entregar no... Era rapaz namoradinha. Ele, cara, morreu alcoólatra, numa miséria que dava dó. E como ele, vários, né? Vários. Eu tive vários exemplos, né, de grandes jogadores que... Ô Manfrini, qual o melhor jogador que você jogou junto? Aí eu não quero ser injusto com ninguém, né? É como eu falei para você, eu joguei numa geração que... Pô, você estreia contra o Bangu em São Januário. Você pode apertar mesmo. Não, você estreia em São Januário contra o Bangu, no Fluminense. Olha o meio-campo, o Príncipe Negro, Denilson e simplesmente Gerson. Vocês querem o quê? Fala pra mim, vocês não querem que eu seja saudosista? Com todo respeito aos que estão aí agora? Vocês estão loucos. A história tá aí, né, Manfrini? Não sou eu. Tem meninos, adolescentes, que quando vê aquele filme Isto é Pelé, os gols, eles falam que é montagem. Eu joguei com esse cara do meu lado, com o Santos, Vila Belmiro. Pô, o cara parecia uma entidade. Agora, joguei. Gerson. Pô, Rivelino. Paulo César Caju. Pô, Marco Antônio lateral. Você entendeu? Mas eu vou esquecer aqui. É tantos. Entendeu? Eu joguei com o Dicá. Para. Ô Manfrini, o seu melhor Fluminense, o Manfrini está escalado? É muita pretensão, né? Olha, Espina, se você me perguntar, você sente saudade? Sinto. Sinto. Você vai dizer, pô, sinto do Maracanã com 100 mil pessoas, sinto. Mas eu sinto principalmente a falta dos amigos, da resenha. Né? Porque o jogador de futebol é assim. Nós estamos aqui, né? Está comigo aqui. Todas as vezes que nós nos encontramos no Rio de Janeiro, para as homenagens que o Fluminense nos fez, inclusive com a vinda do Pintinho da Espanha e tal, o jogador de futebol é interessantíssimo. Se fica 30 anos sem se ver, sentou, parece que foi ontem. E o maior respeito. Você pode estar milionário, você pode estar pobre, o outro pode morar na Espanha, outro pode morar em Pirajuí. Respeito. Por incrível que pareça. E eu passo a impressão de uma certa pedantismo, de uma antipatia, eu sei que eu passo. Até hoje, em alguns boleiros antigos, mas eu nunca fui isso. Talvez isso fosse uma autodefesa do canceriano, que é o acanhamento. É aquele cara que chega no lugar enquanto ele não... Né? E tive a felicidade de ter a criação que eu tive. Então, às vezes, o boleiro, que vem de uma classe muito baixa, ele pode achar, o Manfrini é mascarado, o Manfrini não vem com a turma e tal. Pô, vem cá, vocês saem para beber, terça, quarta e quinta, vocês querem que eu vou junto beber com vocês, para dizer que eu sou legal com vocês? Eu não vou. Pode me chamar do que vocês quiserem. Eu não vou. Pô, teve um dia um cara me encontrou no lugar aí. Mano, você precisa encontrar com o pessoal. Tal. É mesmo. Toda quinta-feira em tal lugar. Porra, é a famosa quinta-feira maldita. Porra, é churrasco, bebedeira. Tô fora. Não quero saber. E aí, Manfrini, no Fluminense ficou grande
bicampeão, Não, sua nós melhor fomos- passagem. Foi a melhor passagem. Em 3 anos eu fui campeão em 73, artilheiro. Fui campeão em 75, artilheiro. E perdeu aquela famosa semifinal para o Internacional lá, né? 2-0. Foi no Maracanã, perdeu. Maracanã. Porra, você não vai acreditar. Aquele dia de ir para o Maracanã para jogar semifinal com o Inter, teve dirigente, eu não vou falar quem, teve dirigente que queria levar nós de helicóptero. Uma Ficou na história, né? É o que eu digo, Espina, pode falar o que quiser, sabe? Eu tive 8 anos no Rio de Janeiro, muito bacana, Fluminense maravilhoso, o Botafogo também. Pô, Botafogo é um time que, porra, nos anos 60, eu lembro, era menino, a seleção brasileira era metade do Santos e metade do Botafogo. Manfred, a sua saída do Fluminense para o Botafogo, você realmente queria... Conta. Foi a mesma coisa. Quando eu estava de férias, lá com meu avô, lá em Espírito Santo do Pinhal, e lá pegar a rádio do Rio. Meu avô chegou e falou assim, ô, você foi pro Botafogo? Eu falei, eu? Como? Ué, veio ouvir aqui. Aí o Horta falou, Manfrim, senta aí. Assim, assado, aquelas conversas. Depois nós ficamos, ele foi muito bacana comigo, muito educado, o Horta, muito... Mas, porra, ele meio... Peraí. Não, eu quero motivar o futebol carioca, porque é aquele pedantismo um pouquinho, que nosso time é muito superior, então vamos mesclar. Que mesclar? Nós temos time para ser campeão 8 anos, né? Porra! Não, porque não sei o quê. Eu falei, mas doutor Horta, eu não quero sair do Fluminense. Sentado dentro do Fluminense, ele falou assim para mim, então vamos fazer o seguinte, ouve a proposta do Botafogo. E se você não quiser, você é do Fluminense, você continua aqui. Eu fui no Rivelino. Falei, Rivan, está acontecendo isso. Ele falou, irmão, você vai sair do Rio de Janeiro? Eu falei, não. Você vai sair de onde você mora? Eu falei, não. Então vai lá e ouve a proposta do Botafogo. Cheguei em casa, liguei para o meu pai, liguei para o Riva. Eles falavam a mesma coisa. O que você está esperando? Aí eu fui embora. Quando eu cheguei no Botafogo, o Botafogo tinha acabado de vender General Severiano para Vale do Rio Doce. Nós ficamos ainda 1 ano lá e depois fomos lá para Marechal Hermes. Era um clube ainda totalmente quebrado, não. Sabe? Porque quando eles venderam o General Severiano, o Boré nunca faltou pagamento. E depois do Botafogo, caminhando para o final de carreira, como foi isso? A ideia de parar? Aí meu pai sempre foi do ramo gráfico, né? E eu, se você falar, Manfrim, você ganhou dinheiro com futebol? Ganhei. Você que não ganhei. Ganhei. E ajudei meu pai a fazer essa gráfica. Aí em 78 ele fundou a gráfica. Ele sempre foi muito conceituado no ramo e tal, e a ideia já era, né? Falou, olha, fica mais um pouquinho aí, não sei o quê, tá na hora de você vir embora, pereré. Em 80, eu vim embora e parei. Aí eu tô um dia na gráfica, logo que eu cheguei, eu estava na gráfica, aí eu recebo um telefonema do pai do Rivelino, seu Nicola. Ô, meu filho, tudo bem? Ô, seu Nicola, ele gostava de mim pra caramba. Ô, Marinho, você parou de jogar? Não. Ele era italiano, né? Não vai parar, não. Eu arrumei um clube pra você. Seu Nicola, não, eu já tô aqui na gráfica. Não, mas olha, você vai reconciliar. É o Juventus. Eu achei interessante. Falei, pô, Juventus, é onde eu comecei, eu posso terminar. Aí fomos bem no Campeonato Paulista, né? Aí quando acabou eu também não queria mais, aí eles fizeram uma festa, um jogo, em minha homenagem, aí me entregou um troféu do Juventus, aí eu encerrei, fiquei... E muito satisfeito com a carreira?
Não tenho, é que eu falei, não tem mágoa, não tem... Às vezes uma tristezazinha aqui, ali, mas coisas que você... Se você aí você começa a analisar, né? Você fala, mas peraí, eu tô com essa mágoa, essa tristezazinha, mas eu também fui muito... eu fui culpado também, né? Eu não devia ter feito isso. Sabe? Porque, Espina, você jogando futebol nos anos 70, morando sozinho, apartamento 2 por andar, loiro, de zóio azul, você ainda jogou 8 anos no Rio, você é um mágico. Você é um mágico. Que convite é toda hora. O treinador que coloca o jogador nas características dele. Difícil, né? Porque às vezes ele faz o esquema ali, às vezes o jogador que tem uma característica. Eu ouço umas bobagens, Pina. Eu fico quieto. Porra, será que o Garrincha hoje jogaria? Essa é demais. O Pelé... para! Daqui é lento. Porra, eu joguei com os caras. Escuta, você quer ser surdo? Não. Então tem que ouvir isso. É que eu falei pra você, todos os treinadores têm o seu valor, têm o seu trabalho, têm seu caráter, sabe? Todos. Mas é como eu falei pra você, aquele que lia pra mim o futebol, que você acabou de dizer, sabia de característica de cada um, aquele que eu vi modificar jogo no vestiário, chamava-se Otacílio Pires de Camargo. Esse era terrível. Nunca vi. Ele lia. Olho clínico. Eu nunca vi. Para encerrar, disputava-se o Paulistinha. Os clubes grandes estavam excursionando. Aí, os 5 primeiros do Paulistinha vinha disputar o Campeonato Paulista com os 5 grandes. Então você tinha que classificar. Se você ficasse em sexto, você estava morto. Como é que o clube ia sobreviver? Bom, ele pegou o time meio cambaleando, ele arrumou o time, veio. Chegou no final, tinha 4 classificados, faltava uma vaga. E essa vaga ficou com quem? Entre Paulista de Jundiaí e Ponte Preta. Tem que disputar um jogo extra para quem está lá. Aonde vai ser o jogo extra? Parque Antártica. E do lado do Parque Antártica, antigamente, eram as empresas Matarazzo. Vira o jogo 2-0 pro Paulista. Falei, fudeu. Estamos no vestiário, Cilinho pegou o famoso botão. Nunca esqueço, ele botou na mesa de massagem o botão e começou. Assim, assado. Eu vou tirar o Teodoro, você vai vir para cá, tal, os 15 minutos passou e nós estamos lá. O Bandeirinha desceu. O Cilinho tinha um gênio. O Cilinho, mano, ele toma ele se fuder. Quando nós voltamos, vai começar o segundo tempo, a fábrica de sabonete soltou uma fumaça. Encobriu o campo, que você não via. Falei, cacete. Bom, aí demorou um pouco, passou. 3-2 para a Ponte. Eu fiz 2 gols, de cá fez 1. E só para... Uma vez nós já disputava o campeonato da primeira divisão. Esse que a Ponte está disputando. Vamos jogar um jogo em Cuiabá, contra o Misto de Cuiabá. Chegamos lá, ganhamos o jogo 2-0. Eu arrebentei com o jogo. Só não fiz chover. Tem o jogo da volta. Campinas. O que fez o treinador do Misto? Pegou um cara, um volante, aqueles caras que tem 330 quilômetros de fôlego, falou, onde o Manfrini for, você vai atrás. Não larga ele. E jogava comigo, você vai lembrar, um meia chamado Mosca. Jogou no Corinthians. Jogava, tecnicamente, bom pra caralho. Eu jogava de meio e ele no meio. Ele de meiuca e eu de meio terceiro homem. Primeiro tempo, eu nervoso, o cara não me largava. Eu ia tomar água, o cara do meu lado. Eu ia, puta que eu pariu, rapaz do céu. E eu já nervoso. Eu falei, caralho, jogo em Campinas, puta. Virou 0-0, eu, só o filho da puta, eu puto. Chegou no vestiário, o Cilinho me chamava de polaco. Polaco, calma. Nós vamos arrumar isso aqui, calma. Toma teu café, chupa tua laranja e vem pra cá. Pegou o famoso botão,
Ele só fez uma coisa. Mosca, vem aqui os dois. Você vai trocar com o Manfrini. O Manfrini vai vir para o meio campo e você vai fazer o terceiro homem. Se lá for esperto e pegar, mas se ele demorar um pouquinho, mas não deu outra. 15 minutos do segundo tempo, 3-0 para nós. Eu fiz gol. Pô, o cara veio me acompanhar, deixou aberto aqui um rombo e o Mosca era inteligente, o Mosca matou o jogo. Sim, você tá vendo? Você estava nervoso à toa. O Tacílio Pires de Camargo. Ele tinha até escola de samba em Campinas, ele era dono de escola de samba, dono de casa de jogo, ele era bandido. Mas um cara trabalhador. Pô, ele levava nós nos anos 60, quando eu cheguei em Campinas, ele levava médicos, ele levava industriais, comerciantes para fazer palestras para nós na Ponte Preta em 67. Ele trazia nós para ver espetáculo de teatro. Porra, esse homem era um louco. Porra, ele era de puta de uma... Olha, eu estou falando de 67, 55 anos atrás. O que hoje os caras falam, porra, você está louco. E outro dia eu vi a entrevista do Careca, falou, Cilinho, o maior treinador que eu tive, Cilinho. Olha, o Miller fala também, o Pita, olha, ele era terrível, terrível. O cara que lia o jogo, e ele foi, e você vê, Ponti Pretano doente, vai nos teus arquivos, vê se um dia ele foi treinador do Guarani. Nunca. Então, ele era um visionário, inteligente, entendeu? Um gênio, é terrível, não levava para casa. Entendeu? E me consta, não sei se é verdade, me consta que em 85, quando ele treinava os Menudo, ele foi chamado para a seleção brasileira. Consta, não posso te dizer, mas pelo que eu conhecia, deve ser verdade. Consta que chegou na CBF, vai ser o treinador, tal, ele falou, bom, então eu vou trazer a minha equipe, né? Os homens de confiança. Minha comissão. Aí a CBF falou, não, a comissão é nossa. Não, ele falou, como? De vocês? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Virou as costas e foi embora. Fez o que fez o Muricy, quando estava no Fluminense, que ele percebeu que ele estava servindo de bucha de canhão. Que era tudo para tirar do Fluminense, só para tapar um buraco. Ele falou, o quê? Foi o que fizeram com o Leão, que ele ficou puto. Entendeu? Tá aí os exemplos. CBF, pô, CBF toda, uma entidade que ganha dinheiro que nem água. No fim, o presidente é mandado embora por assédio sexual. O que é isso, gente? Vocês estão brincando. Nós não estamos, esse país não é sério. Não pode ser. Tá louco? Pô, a pandemia estava aí, os caras estão discutindo que vai ter carnaval ou não. Para! Mas aí é que tá, é os interesses. Rede hoteleira fica puta, porque tem que vender. Como assim? Mas vai morrer todo mundo? Eu tenho 72 anos, não sei quanto tempo eu vou mais. Meus filhos estão mesmo... Para arrumar isso aqui, vai mais 200 anos. Não. É isso aí. É isso aí. Grande papo com Manfrini, obrigado. Obrigado você, Deus te abençoe e você também, Pedro. E é o que eu falo, a minha casa está aqui, qualquer coisa, se vocês quiserem ligar para bater papo, ó, vai jogar Botafogo e Fluminense, liga para mim, e aí, dá palpite aí. Eu falo, meu amigo, sei lá, como dizia amigo meu, sei lá.